Vai ser horrível. Vamos ver. Enfim, a Inês vai estar hoje à conversa connosco. Estas conversas já existem há algum tempo, já existiam antes da pandemia, agora retomamos aqui neste lugar. Que é poetria e, por acaso, a Fresca foi também editora do nosso último livro. Meu único. Mais virão. Não sabes? Acho que sim. E pronto, por isso ficamos felizes por poder ter estas conversas aqui. São conversas muito informais. A ideia do nome Sincera vem precisamente de uma lenda que se diz que no Império Romano os escultores costumavam, no final das esculturas, cobrir as imperfeições com cera, até que chega um imperador que diz que não, que a partir de agora todas as esculturas têm de ser sincera, sem cera, têm de ser honestas, têm de ser francas. E essa é precisamente a ideia destas conversas, que não se querem académicas, que não se querem formais. A ideia é precisamente essa. Não sendo formal também, aviso que poesia é trabalho e por isso as pessoas que assistem são convidadas a contribuir com aquilo que quiserem, mas pela ideia simbólica de valorizar aquilo que estiveram a ouvir, a assistir. E temos aqui um porquinho, um porquinho marxista à espera das vossas contribuições. Inês, vou ler um dos poemas do teu livro, que é também um dos meus poemas favoritos. Já tenho um telemóvel ali aqui, portanto, acho que vou ser prática. Anda cá. Deixa de estar neste gerúndio. Já reparaste na omnipresença dos grilos, uma frequência audível só por certos ouvidos apurados para o tédio. Mesmo à sombra, a lentidão espessa estende-te o sovaco por detrás dos cabelos. E agora, és tu quem chove. És tu todas as coisas. A Inês nasceu em Coimbra, Portugal, em 1988. É arquiteta, viveu em Coimbra, Paris e Genebra. Hoje mora no Porto e Par de Olhos, 2019, pela Fresca, foi o seu primeiro livro de poemas. Inês, há uma coisa que eu gosto muito da tua bio, que é extremamente sucinta. Acho que coube numa linha desta vez, não foi? Quase. Se eu virar assim, talvez duas. No entanto, eu reparei que tu nomeias, contradizendo a brevidade, Sim. tu nomeias os sítios onde viveste. Eu própria acho isso curioso, eu pensei isso por acaso depois de enviar. Não sei porque é importante para mim. É estranho. Quer dizer, não sei se é estranho, mas é curioso até porque eu acho que não nomeio assim muitas coisas, por exemplo, naquilo que escrevo. Não tenho nomes de cidades específicas, por exemplo. Acho que tenho, por exemplo, o nome de uma rua num poema. Mas é raro ter assim localizações ou nomes. Mas por algum motivo é importante na minha biografia. Porquê é que eu achei importante pôr isso aí? Porque se calhar associo... Isto é um bocado difícil de exprimir porque é um bocado intuitivo, mas associo assim um lado, não é viajante porque isso não foram viagens, mas de ser estrangeira num lugar, é também um estado de espírito que pode estar ligado à minha vontade de escrever, talvez. Talvez intuitivamente seja isso, não sei psicanalizar mais, mas achei importante pôr. Então ajuda-te a saltar de lugar para escrever. Talvez. Eu acho que eu comecei a escrever assim mais a sério quando estava a viver em Genebra, por acaso. E até tenho uma série de poemas que até temporariamente esteve para entrar no livro e depois acabou por não entrar, que se chamam, por acaso, Genebra 1, Genebra 2, Genebra 3. Sim, comecei lá, mas acho que pode ter sido... Não, acho que não foi por acaso. Foi essa distância. Foi essa distância que me fez pensar de outra maneira, de uma maneira mais consciente. Então, disseste que começaste a escrever mais em Genebra? Sim.
Como é que começa a poesia? A escrever poemas foi lá. Foi lá? Tinhas que idade? Tinha 20, vivi lá entre os 23 e os 28, 27. Sim, comecei tarde, mais ou menos. Normalmente as pessoas começam, e mesmo a ler poesia comecei tarde. Normalmente as pessoas começam, acho eu, na infância ou na adolescência, não é? A maioria das pessoas. Eu não. Quer dizer, a não ser os poemas que se estudam na escola e assim, que sempre gostei, mas tinha o hábito de ler romances e outras coisas. Depois, mais no liceu e na faculdade, comecei a ler outro tipo de ensaios e também muito ligado à arquitetura e à arte e a pensamento artístico. E poesia comecei assim mais a sério também na faculdade. Acho que, aliás, acho não, comecei. É assim, claro que já gostava de alguns autores, não é? Como já disse, que estávamos na escola isso, mas comecei. Tive assim um encontro quando li o Photomaton e Vox, que foi para aí no segundo ano de faculdade. Mas não comecei a pensar, vou ler. Isto é um livro de poesia, para já porque não é muito ortodoxo, não é como poesia, mas até foi um bocado a partir de conversas com colegas de arquitetura, mas que tínhamos outros interesses, e alguém falou desse livro e eu comecei a ler e fascinei-me logo e entrei ali num universo em que, lá está, essas outras leituras mais ligadas à arte e assim faziam sentido ali, porque para já ele fala muito também de escultura e de, enfim, outras artes de cinema, etc. Mas nem é que esteja a falar disso, está a falar também de escrita e de vida no geral. No fundo, eu percebi ou intuí que o modo de falar dessas coisas todas pode ser parecido e levar a modos de refletir parecidos. Pronto, e a partir daí comecei fui ler as outras coisas do Bertolt primeiro e depois a ler outras coisas. E a escrever, sim, foi mais aos 20 e tal anos. Eu já escrevi outras... Aliás, em Geneve, acho que nunca contei isto a ninguém, houve um episódio que eu dramaticamente deitei fora um conjunto de cadernos pretos que eu tinha... Acho que nunca contei isto a ninguém, que eu tinha numa caixa preta cúbica, só que eram aquilo, nem sei de que género era tipo género jorro. Mas deitaste fora para onde? Deitei fora para sempre. Para o lixo? Sim. Se calhar um dia ainda alguém vai encontrar umas caixas. Não. E acho que não estava assinado. Não, porque isto só para dizer que eu realmente já escrevia. Se eu pensar bem, eu já escrevia, mas era assim umas coisas. Não era um diário, era uma espécie de fluxo. Houve uma altura, foi lá que escrevia muito, era uma espécie de puzzle, se quisermos, mas ao mesmo tempo corrido, em que eu estava assim a tentar explicar coisas a mim mesma e a tentar criar uma espécie de lógica interna entre elas, episódios da minha vida, pensamentos, etc. Sim, mas isso nota-se na tua escrita. Há muito uma lógica interna. Acho que sim. Que tu não descobres, melhor, o que eu quero dizer é que tu não deixes à descoberta. Que é quem lê que reúne o puzzle e que tem de chegar a alguma conclusão, porque a tua poesia não é de todo direta ou muito menos concreta. E isso é muito interessante. O facto de tu não fazeres o esforço que às vezes as pessoas fazem, intuitivo ou não, de tentar explicar, olha, o que eu estou a tentar dizer é tu não fazes isso, e isso é maravilhoso na tua escrita, atenção, é muito bom. Sim. Não, percebo o que estás a dizer, é assim, é difícil, eu não tenho o papel de leitora, não é, nos meus poemas, mas sim, eu acho que teria um bocado de pudor em tentar explicar e depois não é só isso, é que eu também não sei muito bem. Eu estou a escrever para, precisamente, acho eu, a maioria das vezes, sobretudo até nestes poemas do livro, agora se calhar já penso um bocado mais o que é que eu quero, mas a descobrir no próprio fazer do poema o que é que
aquilo que estou realmente a fazer. Não penso antes, não sei se alguém faz isso, mas não penso antes, eu quero escrever um poema sobre isto, ou quero escrever um poema com esta ideia. Com esta ideia, sim, talvez, mas ela só se concretiza naquele momento. E vou tomar como um elogio isso também na leitura, só ser pela leitura que o descobres, porque eu enquanto leitora de outros poemas gosto disso, gosto de não entender tudo e gosto de ter de voltar e de encontrar ali uma chave qualquer, gosto disso. O Pedro Mexia escreveu sobre o teu primeiro livro: tendentes à abstração, os poemas deste livro nunca são de facto abstratos. Capazes de nomear o cotidiano, parecem querer rasurar tudo o que seja da ordem da banalidade ou do pitoresco. Por dúvida ou delicadeza, esta poesia hesita, faz-se mais cerebral do que gostava. E como é que surge este primeiro livro? Ele não surgiu como livro. Ele fui escrevendo poemas e eventualmente surgiu. Eu decidi que podia torná-lo um livro, decidi, pronto. Que é um momento também particular, não é? Como é que tu passas de atirar uma caixa para o lixo? Não, mas essa caixa não era de poemas, era uma amálgama. Mas mesmo assim, deitaste uma coisa toda pronto, isso depois foi um processo. Eu depois comecei a escrever de facto já com uma consciência de... Não, isto foi um bocado a experimentar. E se eu experimentar escrever isto tipo poema? Eu um bocado ingênuo, mas foi isso mesmo. E até me lembro, sei lá, de estar a ouvir músicas, sei lá, do Caetano e pensar, isto são poemas, isto está tão bem escrito, gostava de saber fazer isto. E, sei lá, comecei a brincar. Pois, claro, é aquela coisa, mostrei a uma pessoa ou outra e disseram, olha, isto faz sentido para mim. Eu, no início estranhei, o processo de toda a gente, no início estranhei, depois fez sentido. E pronto, ou seja, quando decidi fazer o livro, já tinha ali um bolo de vários poemas que depois me encaminharam um bocado para dar mais consistência a esse bolo, escrevendo outros ou completando, reescrevendo e rasurando um bocado. E como é que chegas aqui à fresca? Vim à livraria. Eu publiquei alguns poemas na enfermaria. Isso foi um momento de autoteste que eu enviei para a enfermaria para aí 4 poemas. Cheguei a ver, pensei que não me iam responder, depois responderam e publicaram, foram muito simpáticos. E acho que falei com o Francisco, que está lá em baixo. Saíram os poemas, se quiser. Eu nem sequer sabia que havia a editora, porque ainda não existia. Pois, o teu livro foi um dos primeiríssimos da editora. O do Rui Osório e do Vítor Teves. Exatamente. E pronto, eles quiseram ler mais e deu-se assim. Muito bem. Vou-te convidar a ler um poema do teu livro. Está bem. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Esse que tu escolheste foi um dos mais antigos, acho eu. E eu por acaso acho um bocadinho ingênuo. Mas pronto. Eu acho curioso ter escolhido, porque foi o primeiro poema que eu publiquei na vida. Porque eu escrevi numa parede, numa festa de um amigo, tinha umas exposições e assim, fizemos um stencil. Que lindo. Pronto, uma curiosidade. Mas sabes, o poema ser ingênuo não é mau. Eu sei. Mas foi esse, então, escrevi mesmo só para mim, sem qualquer reflexão muito... consciência até do que estava a fazer. Por isso é curioso ter escolhido mesmo. Quero ir na página 38. 38. Crónica. Ok, vou ler. Arregaço as mangas para me agarrar e tornar senhora de mim, como disse a Maria Teresa Horta num livrinho que me custou ler de relance, de tão pouca longura do amor imigrante e outros que tais, que me arrepiaram de lamúria e confessionalismo. Mea culpa. Estas linhas são isso mesmo, lamechice de ar ritmado para dar uso ao dispêndio de energia que de qualquer modo acontece. É o único interesse. Não sei que políticas poderiam regular o desfazamento temporal evidente entre o raio e o trovão do que percebo e não. E se esta página é branca,
pode ao menos apanhar essa dislexia do comportamento. Por exemplo, hoje fui a uma aula de dança que, para além de me ter dado vontade de saber filmar, porque realmente vi cada vértebra a ser um recorte de película e de em redor o silêncio da comunhão às instruções precisas do apoio delicado a cada membro e ser, ter a densidade do tempo suspenso, deu-me também a confirmação de que movimentar o corpo é tudo. Beber um chá, talvez também. Mas depois, percorrer uma rua comprida, escorregando chuva para chegar à necessidade de jantar, de saber de X e Y pelos variados meios de comunicação, foi just nonsense. Não preciso de me enterrar em areia e falar com um chapéu às flores sobre um casamento antigo para ser absurda. Basta-me insistir em ter um diálogo de surdos dentro desta coisa a mim. Porque não memorizei nenhuma das coreografias, apesar do prazer dos passos e do anonimato dos humanos que dançam fovistas no 7º andar. As conclusões que definitivas construí enquanto me desembaraçavam no remoer da manhã no cabeleireiro pareciam lustrosas e serenas. Lidar com a vida, ter uma agenda, ter uma coluna vertebral dos ditos aos não ditos e dar graças às cores dos tecidos que tocaram as casas em que vivi, as cidades que bebi e o talento íntimo que aplaudo de desenhar um mundo em que o significado de uma palavra arquivada no metabolismo pode ser prima de uma mão que sorri num determinado dia debaixo de uma paula de uma filosofia humana interna e o lembrar deste ou daquele e uma linguagem própria, engrenar o mais terno retorcer de cantos da boca, talento apuradíssimo quando é para o oferecer de prenda e ânimo. Acabei por só beber um chá cuja etiqueta diz em espanhol alegria de vivir, recordando a logística matinal como uma vaga névoa detrás dos vidros embaciados de abril. Espanto-me, sorvendo, do arco da ação de um só dia sem trabalho, da massagem suave, encontro com uma senhora chamada Laurinda, às ganas, às vontades minhas, aos braços esticados, e agora lembro-me de a origem da palavra melancolia ser na bilis, uma massa negra. Amanhã vou ver ao livro em que julgo que li isso e depois conto. E que tal? Vais contar-nos ou já não te lembras? O livro em que li? Sim. Por acaso lembro-me. Então. Um livro chamado Melancolia e Arquitetura. Ainda bem que Diogo Seixas perguntei. Lopes. Ainda bem que Por perguntei. acaso lembro. Eu acho que sabia no momento em que escreveu o poema, mas... Sim, que é um livro de arquitetura sobre o Leo de Rossi, mas no início tem uma introdução sobre a história do conceito de melancolia e que na antiguidade se julgava e a depressão e a tristeza que estava na bilis. Muito bem. Eu vou ler agora um inédito teu. Não gosto muito de conselhos e de ditados cheios de infinitivos. Quero dizer, disso peco. O problema são os definitivos. Enfim, aquela maravilha de parecer que nem tiveram uma voz. A mão que os fez completamente desaparecida é um embalo, uma delícia ressurgida, um desfazer instantâneo da constância, da consciência. O problema são as certezas que convidam a que fiquemos quietos, muito quietos. Pois. Ou com os explosivos ombros sentenciados, absurdos ombros que se encolhem, mas fingem dizer sei, é isto mesmo. A beleza tem todo o cabimento, todo o sentido de uma ferramenta omissa, manca, branca, uma esmerada produtora de acasos minuciosos e de raspão. Isto é, salvação. O problema isto é pessoal, é um problema de raiz. O problema é ir aforismo afora e com isto quero perguntar se já repararam no sinonimato entre filme e sedimento, ora o que move, ora o que fica, não para e fossiliza numa mesma película, fina flora que se forma sobre as coisas. Os teus poemas focam-se no detalhe imagético, no gesto que repara a mecha do cabelo. Tu apontas cada frase estranha fora do sítio, cada termo que decidiste ir pesquisar e como já me dissemos há pouco, tu não explicas, tu deixas a interpretação de forma muito livre para os outros, para ti mesma, e captas o movimento. Isto é uma coisa que tu fazes de forma muito particular.
tu captas o movimento da tua poesia e a sensação que fica é que também tu queres saber filmar. Já te disse que não sou fotogénica, mas que sou muito boa em movimento. Identificas-te aqui? Sim, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Também, aliás, neste poema da Crónica, também a certa altura disse que eu me dera estar aqui a filmar. Por isso é que escrevi. E o poema da mecha de cabelo, termina com a mecha de cabelo, tem uma história engraçada sobre esse. Esse poema não menciona filmes nem nada. Mas é muito curioso porque uma leitora, que é a nossa amiga, que é a Tatiana Faia, leu esse poema e depois referiu-se a ele, até num texto que escreveu, como sendo um poema sobre uma aula de desenho. Porque aquilo fala de gestos, a certa altura fala de gestos, e eu fiquei contente porque não era. Claro que eu não sou explícita, eu refiro uma professora, e digo até o nome dela, por acaso, no meio, que é Bitkova, que era russa, e era uma aula de dança, de balé clássico, de movimento, mas eu fiquei muito contente por esse equívoco de leitura, porque eu pensei, realmente, aquele gesto que eu descrevo um momento nesse poema que eu, enquanto aluna, estou a fazer um movimento que é a passagem da segunda para a terceira posição e em que há um encontro de olhar e de suspensão entre mim e a professora, e descrevo isso. E depois termino dizendo que, pronto, descrevendo esse movimento e comparando a um gesto, por exemplo, de criar um lugar, como no cabelo. E eu pensei, realmente desenhar poderia ser a mesma coisa. Fiquei muito contente com essa confusão. E também um filme podia ser a mesma coisa. E tu já há pouco falaste de como no primeiro livro, Poesia, Fotomaton e Boxe, que gostaste das ligações ao cinema. Sim. Tu também gostas de dança? Sim. Pois, é assim, não é muito... Quer dizer, é mais consciente agora para mim essa presença do movimento e sobretudo o fílmico nos poemas, agora, já passado um tempo de ler e até de pessoas falarem comigo sobre isso. Se calhar esse da dança era mais presente, porque eu por acaso até acho que falei disso há pouco tempo com alguém, que uma altura que também foi produtiva para mim a escrever, eu senti que era, não sei se era mais, foi uma altura que eu estava a fazer umas aulas de dança contemporânea. Eu lembro. Se calhar contei-te isso. Contavas-me das aulas, que adoravas e que era um momento alto. E eu não tenho uma explicação muito lógica para isto. Mas... És boa em movimento. Sou boa em movimento. Não, mas porque há qualquer coisa na dança, e que eu já acho há muito tempo, eu fiz balé clássico, mas não sei se é daí, se calhar acharia mesmo que tivesse só a falar de dança que todos nós fazemos na rua e em festas e assim. Há qualquer coisa na dança que acontece ali que não acontece quando estamos a falar, que ultrapassa as palavras. E por coincidência, esse período em que eu estava a dançar e a sentir muito claramente isso, que estava a criar uma espécie de espaço, até mental, uma disposição mental que se afastava das palavras e dos pensamentos, ao mesmo tempo, quando eu chegava a casa, estimulava-me muito a escrever. Não sei explicar. Não sei se é... Não vou dizer que ao escrever que estou à procura desse conjunto de coisas indizíveis que a dança tem. Porque nunca chegaria lá, porque são coisas diferentes. Mas talvez. Há uma coisa de... Aliás, esse poema da aula de dança eu abro a dizer que há um segredo de massas invisíveis a ser movimentados pelas mãos. Não sei concluir. Não, acho que isto faz sentido quando
de facto escreves de forma muito cerebral. Mas é um cerebral que se presta a documentar o que não é objetivo. Portanto, escreves com bastante estrutura, mas simultaneamente de forma muito pouco direta e algo desorganizada. Pois, eu tento organizar, mas por lógicas que não são... não são lógicas, são intuitivas, mas tento que façam lógica. façam sentido. É uma procura de sentido, pronto. Muito bem. E, neste ponto de vista, o que é um bom livro para ti? Um bom livro? Enquanto leitora? Sim. Ou enquanto escritora? Enquanto escritora, só tenho... É este! Não, realmente esta pergunta foi... há muitas possibilidades diferentes, não há uma fórmula para um bom livro. Não precisa necessariamente ser uma fórmula, pode ser um impacto, pode ser aquilo que buscas quando lês um bom livro. É uma pergunta absolutamente aberta. Mas é mesmo difícil responder, porque, olha, por exemplo, tu pediste-me para trazer uns poemas de outras pessoas ou de outra pessoa para ler no final. E eu não fiquei a pensar, quem é que eu vou levar? Mas, por acaso, ainda agora, antes de vir, eu já tinha pensado ontem no livro, e agora antes de pensei, vou levar mesmo este. Depois olhei assim para a estante e vi várias opções. E cheguei a pegar noutros. E depois percebi-me do quão diferentes eram entre elas. Ou seja, por exemplo, eu até já posso dizer o que é que valeu os poemas do Ricardo Domenech, do último livro dele, mas peguei, antes de sair de casa, por exemplo, também num livro O Fulgor Instável das Magnólias, da Ivone Mendes da Silva, radicalmente diferente. São umas pequenas entradas diarísticas de uma pessoa que vai diariamente a um café e escreve a partir dali, e com um estilo muito diferente, por exemplo, deste. E pronto, pensei noutras coisas que eu poderia trazer. São tão diferentes que eu não consigo dizer. Mas, no geral, diria que um bom livro tem que me deixar interrogar-me. Eu não gosto muito de facilidade. Sendo que há livros que são tão difíceis que eu não até desisto. Pronto, difíceis de... Mas é raro. Eu gosto quando me deixam intrigar. É a palavra, intrigar. E depois aprecio muito, enquanto leitora, uma coisa que eu não sei se alguma vez serei capaz de fazer, que é por exemplo, num livro de poemas, gosto muito quando uns poemas fazem eco relativamente a outros e, portanto, percebes que houve ali uma construção de livro. Tens isso aqui? Talvez, mas por acaso, porque... Tens vários pares de olhos, tens pares de lábios... Isso tenho, é verdade. Tens razão. Tens partes do corpo que se cruzam neste livro. Sim. Olha, eu gostava de ter respondido melhor esta pergunta. Vou pensar. Acho que o meu poema e depois eu conto mais tarde. Sim, porque de certeza que não é só isto do intrigar. Também não é só intrigar pelas ideias que nos põem, sabes? É, por exemplo, se esticarem assim um bocadinho a linguagem e... Depois tomamos um café para falar sobre isso. Tá bem. Relativamente ao processo de edição, o que é importante para ti? De reescrever os poemas, de os editar, de os organizar. Se há alguma coisa que tu achas particularmente importante ou é algo absolutamente intuitivo, caótico? Então, pode ser só caótico. Dentro dos poemas é intuitivo na medida em que vou sentindo se estão a ficar melhores ou piores.
Neste momento é um bocado caótico porque estou a falar de poemas que tenho escritos, estão a viver no meu computador e nos meus cadernos. Estão a jogar as cartas E ficam a marinar. Sim, tenho assim alguns um bocado maiores que ficam a marinar, depois eu regresso e é muito, muito lento esse processo. Pronto. Até eu senti que está bem. Portanto, é intuitivo e também é de como me soa. E também se está a fazer qualquer coisa. Por exemplo, há coisas... Eu tenho várias notas, não é? E há coisas que não passam de notas. Eu, para sentir que se está a formar um poema, é como se tivesse que estar ali uma reviravolta qualquer. Tem que haver uma dobra. Percebes? Uma espécie de peso e contrapeso. Uma espécie de conversa interna dentro do poema. Porque senão, se for só uma anotação que pode ficar para mim, fica. Se formos falar assim de editar um conjunto, pois não sei, estão lá os meus textos no computador, vamos ver se... Mas neste caso, Sim. seguiste alguma metodologia ou foi algo mais intuitivo? Para escolher os poemas que saíram no livro, pronto, foi esta coisa de ver o que é que seriam poemas, para mim ou não. Foi intuitivo, sim. Aliás, hoje em dia se calhar até tinha reduzido um bocadinho mais. Por exemplo, para a ordem dos poemas, o Francisco aqui da Poetria ajudou-me imenso, que eu lembro-me que eu apareci com uma ordem, ele depois propôs-me uma contra-ordem, depois acabámos por conversar os dois e reorganizar um bocado no fim. Mas quase que era um bocadinho indiferente para mim. Não senti que eles tivessem que seguir uma estrutura muito... nem só narrativa, como sequencial. Estou contente com o poema com que termino. É? Sim. Porquê? Mais do que com aquele com que abro. Esse se calhar não abriria hoje em dia. Porquê que ficaste contente? Com o último, acho que sim, porque acho que me abre uma espécie de espaço para o resto. Queres ler? Posso ler, não é que... Pronto. Vamos lá. Chama-se Paisagem. Não, porque acho também, desculpa lá, que arredonda um bocado, como se concluísse um bocado o livro, explicasse alguns versos que pudesse ser dito aqui e ali, parece que arredonda e abre. Consegues fazer a ponte que gostas de ver nos outros livros? Talvez. Vamos ver. Paisagem. Vou escrever então sobre a paisagem para combater esse pudor de ser una, só porque as células ou assim se juntam de alguma forma em escultura de mim, vivente, mulher e tal. Quero que seja útil a paisagem, ao contrário do belíssimo diagnóstico da canção. É-me prévia, absolutamente. Laranjas apodrecem sozinhas querendo lembrar-nos de as comer. Olha as vitaminas, andam aí resfriados na selvagem pintura. Com lápis de cor desenhamos o espaço. Projetos tentam existir. Pousamo-los de lado para nos deitarmos às vezes na erva ou nos passeios. Lânguida e lúdica palavra para as pedras. E na pele ser frio. E ser o fugidio mundo. Não porque vai ele partir, se é que me faço entender. Levanto-me ao modo dos que dançam e os meus joelhos cheios de nódoas negras dizem adieu au langage. Bom dia a tudo quanto embate, existe, mas já viste, se deixa dar forma. Parece que a gravidade e a aceleração serão a mesma coisa. Um mineral que pede um sulco para o registro e um som que registra para inaugurar a sua própria dissipação. E contudo, na hesitação entre deambular e autofagia, jardins cultivam-se, porosas miniaturas entre o fora e o dentro. É uma boa súmula. É uma boa súmula. Tens aqui este poema. O difícil no poema é o adjetivo, dizem uns. É o verbo, dizem outros. É a tentação de esvaziados obscuros sangues toldarem vícios de dizer. É a especificação desmedida de opções irrisórias, fósforos numerados.
É o pudor do eu e do seu contrário. A apropriação da paisagem. É a decisão entre impressionismo ou engrenagem. Ser pensante ou comer maçãs. As pontas dos dedos e um zumbido ou o altifalante de uma manifestação. O fácil é o mistério. Dádiva superlativa. Então, se o fácil é o mistério, o que é o difícil? Sabes que eu tenho um bocado de vergonha desses 2 versos finais, vou admitir. Porquê? Porque são... Não tem mal nenhum. Ainda bem que não me tenho escolhido. Mas... olha, até por esse pudor, sabes? Porque estou muito assertiva a dizer fácil é um mistério. Tu não gostas de ser assertiva? Não, então antes estou a pôr 200.000 hipóteses para o que é um poema, estás a ver? Para já porque eu acho que tudo isso pode ser um poema ou não, depende. Não há uma coisa que seja um poema, quer dizer, um poema não é só uma coisa, há muitas hipóteses para o que um poema pode ser, claro. Mas sim, o fácil é o mistério. É o mais fácil. Porque é o que está lá, antes de nós chegarmos. Sim. Isso é super filosófico. Aliás, só há isso. Quer dizer, nós nascemos e... acho eu. Isso é o fácil. Depois o difícil é precisamente... olha... sei lá... tentar ligar os pontos e que as coisas façam sentido e encontrar lugares em que consigamos estar aqui a viver uns com os outros. No poema como na vida. Pois. Sim, aliás, sabes uma coisa? Esse poema, eu acho que quando o escrevi, eu digo difícil no poema, não é? É como... eu estava a pensar na vida. Abrir o outro. Eu estava a pensar na vida, não era no poema. Foi uma metonímia, o poema, pronto. Bonito. Estou a gostar de te ouvir. Eu e Inês nunca falamos destas coisas, portanto agora é tipo... Eu estou a achar muito curioso. Eu vinha para aqui curiosa para saber o que é que tu ias perguntar. A sério, estou a gostar de ouvir. Uma coisa, naquele primeiro poema que nós lemos, tu mencionavas Maria Teresa Horta. Sim. A minha pergunta é, achas que existe género na poesia? Ou esta é uma questão que para ti não tem peso? E pergunto isto precisamente pelo caráter tão fugidio a questões concretas. Sabes? Acho que não percebi bem a segunda parte, mas Desculpa. a primeira posso responder. Porque a tua poesia, a tua poesia não é concreta, não fala do cotidiano, ou se fala de forma fugaz o suficiente para que isso seja muito mais aberto e abstrato, cubista, não é? Eu acho que a tua poesia é muito cubista. E por isso é que eu pergunto se para ti isto é uma questão, ou se não é, ou... Essa pergunta não é fácil, mas eu acho Pois que não há género. Acho que não. Acho que não há... Tu fizeste essa pergunta na Paula Inácio também, na conversa, quando eu vim. Já não me lembro o que é que ela respondeu, mas eu acho que não há escrita feminina per si, ou masculina per si. Pode haver escrita feminista nos temas que escolhes, mas feminina ou masculina não. É escrita. Não tem características da escrita em si de género, acho que não. E até porque há homens a escrever de maneira tão diferente entre si, mulheres a escrever de maneira tão diferente entre si, que acho que nem sequer é bom tentar encontrar semelhanças a partir disso. E além disso, há homens a pôr-se na pele de mulheres enquanto escrevem e mulheres a pôr-se na pele de homens. Sim, no outro dia conheci uma pessoa que está a fazer, isto vais-te rir com isto, conheci no outro dia um rapaz que está a fazer uma tese de mestrado e está a planear fazer um projeto que englobe a poesia feminista escrita em Portugal. Ele veio-me falar da Barbara Stronger.
Que é um pseudónimo. Que é precisamente um pseudónimo. Ele assim, olha, tu conheces uma Barbara Stronger? Não tem muita coisa publicada, mas eu li e gostei de algumas coisas. Ora bem, nós sabemos que a Barbara Stronger é um pseudónimo de um poeta homem que nós conhecemos, portanto... Sim. Também que isto é engraçado. Pois é. E que, pronto, acaba com essa pergunta. Com essa, não é? Pronto. Engraçado. Achas que o teu trabalho como arquiteta influencia o teu trabalho como poeta ou vice-versa? Eu já sabia, eu suspeitava que ias perguntar isso. Mas só agora é que estou a surpreender, admito. Eu surpreendo. Só agora é que não te estou a surpreender. É muito difícil responder a isso mesmo. Mas olha, posso-te dizer que a primeira vez que me perguntaram isso, já depois do livro sair, eu fui muito veemente a dizer: o quê? Que forçado estar a fazer essa aproximação, só estás a dizer isso porque eu sou arquiteta. Se não soubesses isso, foi o que eu disse à pessoa que me fez a pergunta, se não tivesses esse dado biográfico meu, nem sequer passaria pela cabeça falar-me de arquitetura e poesia. Ou seja, para mim foi não, nem sequer quero misturar os assuntos. Hoje em dia, o que me acontece é que às vezes dou por mim... por exemplo, eu leio um poema e estou a falar com alguém sobre ele e dou por mim a ir buscar a falar sobre ele. Talvez por não ter estudado letras, vou buscar ferramentas do que estudei. Tu nesta conversa usaste várias vezes a expressão peso e contrapeso. Pois. Não, e sei que às vezes uso o espaço também. É difícil, é assim, claro que há coisas em comum, como há em todas as disciplinas, acho eu, criativas, nem que sejam noções de composição, de ritmo, de peso e contrapeso, de preencher uma coisa, não preencher, ou esvaziar. Esvaziar é mais próximo da arquitetura, confesso, porque na verdade... Para citar o Fotomaton e Vox, o espaço não existe, não é só o tempo. Não, mas a verdade é, a arquitetura... Não, mas segue nessa linha que estás... A arquitetura, o mais importante, aprendemos nós quando chegamos, a primeira coisa que aprendemos em arquitetura é... nós estamos habituados a pensar que a arquitetura é isto, são as paredes, vamos fazer agora exercícios de negativo, ou seja, fazemos uma série de exercícios logo no início, de desenho e de construção de maquetes e assim, do que sobra, do espaço vazio. Aliás, há uma escultora até muito interessante que é a Rachel Whitehead, qualquer coisa assim, estou a dizer mal, acho eu, que é uma escultora que chega a casas e edifícios abandonados, preenche tudo com betão e depois destrói o que está à volta. Uau. Pronto, é esse um bocado de exercício. Mas como é que eu agora vim aqui ter? Da noção de espaço, pronto, que não existe. O espaço é uma coisa que não existe, a não ser que o conformes. Ele não existe. Sim. Portanto, talvez sim, essa ideia de haver uma espécie de caos que tu estás a organizar para lhe dar forma, com as palavras, acho que penso um bocadinho assim, acho que sim. Construir a coisa assim. Sabes que outro colega teu é que era arquiteto? João Margaride. Sabes que por acaso, desculpem, agora li por acaso há tempos um texto que ele escreveu no El País. Se calhar vais dizer o mesmo que eu. Não, que ele escreveu um texto no El País e que pediram para escrever sobre a sua experiência de arquiteto e de... Tens aí, não me digas. Mas olha, que não me convenceu, eu não me lembro se tenho tudo na cabeça, não me convenceu. Mas ele disse uma coisa muito parecida com o que tu acabaste de fazer agora. Eu vou aqui traduzir diretamente para o português. A arquitetura é fundamentalmente a arte da distribuição dos pesos. A poesia também o é, ainda que metaforicamente. A poesia e a arquitetura têm um ponto de confluência que é o seu caráter abstrato. A palavra é abstrata. Quase não é nada. Um som, umas linhas num papel. O espaço também é abstrato. Em princípio, não é nada. Mas de repente, ambos se encerram como um bom poema ou uma catedral.
A ideia de construir no vazio. Tens alguma obra de arquitetura? Queres continuar nesta linha? Diz. Não, ia só dizer que... Sim, eu estava realmente a dizer mais ou menos isso, só que não sei se concordo totalmente, quer dizer, concordo em certa medida, mas noutra são coisas completamente diferentes, porque eu acho que a poesia é mais abstrata do que a arquitetura, porque a arquitetura tem demandas reais e chatas e, por exemplo, eu aleijo-me se me cair um tijolo na cabeça, assim, não me problema não, por exemplo, coisas, não é? E além disso, quer dizer, o mundo construído não é sempre elevado ou à procura de momentos poéticos. Às vezes é, e quando isso acontece, é grande arquitetura. Enquanto que a poesia procura quase sempre, quer dizer, em si mesma quer ser poética, não é? Percebes? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que é raro. A Dila Lopes discordaria. Discordaria, mas fazendo isso. Opa! Não estou a dizer que é uma poesia elevada de arrepios, mas de ideias, de reviravoltas. Depende do que concebes como poesia, não é? Pronto, isso é uma conversa mais difícil. Isso é outra conversa, mas nem sempre tem de ser algo elevado. Não. Com certeza. Eu acho que me exprimi mal a usar a palavra. Dentro da poesia também tens as catedrais e também tens o prédio feito de subúrbio. Sim. Sim, claro. Certo? Não, isso é verdade, sim. Mas pelo menos a intenção com que partes para coisas diferentes. Quis fazer. Eu sou arquiteto que queria fazer um prédio feito de subúrbio. Se calhar queria fazer uma catedral, mas foi aquilo que conseguiu. Se queria, também estava a fazer mal. Não é adequado estares a querer fazer uma catedral à torta e à direita. É uma metáfora. Sim. Mas sim, desculpa, acho que te interrompi aí numa linha. Não faz mal. O que eu te ia perguntar é se há alguma obra de arquitetura que te tenha feito sentir que estavas perante um poema e vice-versa. Se há algum poema onde pudesses viver dentro. A primeira pergunta não sei se vou conseguir responder, porque sabes que há muito discurso poético entre os arquitetos. Okay. Por exemplo, há vários livros de arquitetos que usam até terminologia. Diz-se, isto é poético, ou isto não é poético. Sei lá, o livro A Poesia do Espaço, mas esse é de um filósofo, do Gaston Bachelard. Mas há muitos, alguns arquitetos que escrevem de uma forma, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do Peter Zumthor, de memórias associadas à vivência do espaço e que depois tentam passar isso para a sua postura, também na disciplina da arquitetura. Claro que há muitas obras de arquitetura de que eu gosto muito, mas que assim que eu comparo a um poema... Podes não ter nenhuma, Inês, está tudo bem. Não consigo fazer esse paralelismo, até porque vi é que eu poderia fazê-lo. Só por essa do elevado, ou do que me toca... prefiro não tentar sequer. Prefiro não tentar. Poemas que podia viver dentro... Olha, dentro do João Margarito vivia tranquilamente, porque são esses por acaso eram mesmo para viver, porque os dele, não me fazem... Eu gosto muito dos poemas dele, mas não me fazem aquilo que eu há bocado disse que gostava. Não me fazem aquilo de me intrigar. Os poemas dele parecem muito fáceis de ler, isto é, muito perfeitos, muito... Não sinto ali um desequilíbrio. Isto é um elogio grande, quase que não tem assim marcas de... É como eu os leio. Passam-me uma coisa, uma atmosfera muito acabada e portanto vivi lá dentro. Ele tem alguns poemas sobre arquitetos ou obras de arquitetura, por acaso? Tem. O que eu estou a pensar é que seria uma casa muito triste. A do João Margarito. Acho que sim. Mas imagino-a ensolarada e com muitas portas ao mesmo tempo. E plantas lá fora. Tinha muitos fantasmas. Não sei. Mas estás a ver, os poemas dele, eu não diria que ele era arquiteto, pela forma em si
Acho que não é necessariamente ligado. Não, não tem de ser, não tem de ser. Não tem de ser. Finalmente, a atividade da poeta. Ofício ou fatalidade? Ou uma mistura de ambas? Sei lá, acho que se calhar nenhum. Para mim. Não é ofício? Ofício no sentido de eu me esmerar e me aplicar quando estou a escrever e a trabalhar os poemas, sim. Não ofício enquanto profissão. Sim, isso sim, não mas é. ofício é algo que vai para além. Sim, é uma coisa oficinal na qual me esmero e talho e quero lapidar para que fique o melhor possível. Fatalidade, espero bem que não. Não, fatalidade pode ser vista de uma forma positiva, uma coisa que te acontece. Há muitos poetas que descrevem assim, que é algo que lhes acontece, que é algo sem o qual não conseguiriam viver. Sim. Daí a pergunta. Mas... de alguma maneira apareceu sem que eu tivesse pensado muito no assunto, mas não consigo sequer colocar-me assim nessa posição de pensar fatalidade. Eu continuaria a viver se não escrevesse poemas, acho eu. Tinha era se calhar a cabeça um bocadinho mais desorganizada ainda e sem uma ferramenta para tentar organizar. Acho eu. História cheia de verdade. Um outro inédito. Conheci um francês, era engenheiro. Trabalhava no CERN, trabalhava ali há anos. Trabalhava das 8 às 5 e às sextas saía mais cedo. Punha o casaco no cabide e fazia por beber o café no escritório e correr com os assuntos no hall do departamento. O departamento era o do vazio. Le département du vide. Pagavam bem, registavam ao meio da manhã os dados e esperavam ao meio de medir amanhã os dados do meio. Não sei se lá pelo meio estava o buraco. Não se falava nisso, à hora do copo. Nem se era negro ou se era massa, era tabu. Um dia ele cansou-se. Sentiu as bordas da espera inesperadamente nos colarinhos. Levou as mãos ao ar. Explodiu com tinta preta por todo o lado. Foi uma bique que rebentou. E a energia acumulada iluminou finalmente o que sempre tinha sido o destino estelar dos seus mistérios contidos. Não disse nem uma palavra. Nada havia a criar e 7 dias passaram. Inscreveu-se numa estrada de gestão, abriu uma empresa e dedicou-se a fazer relógios. Não preciso de explicar o que fazem os relógios. Mas em sua defesa posso dizer, fazia-os com arte e em madeira.